reestruturação começou. Vasco fecha negócio e conclui acordo importantíssimo. Meu amigo vascaíno, agora eu senti firmeza. O Vasco da Gama ressurgindo aí como a fênix das cinzas para deixar o torcedor cruz-maltino espalhado de norte a sul deste país muito feliz, muito contente. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like, fortaleça, venha fazer parte do ciclo da nossa família. Bom, seguinte, vamos começar falando aqui sobre essa reestruturação. Hoje o Vasco da Gama entregou à Justiça Carioca o terceiro aditivo do plano da recuperação judicial. Um grande passo para que a recuperação judicial seja homologada foi dada hoje. Laureano, o que isso representa? Representa substancialmente um alívio financeiro no nosso clube. Uma dívida que estava ali em 1,2 bi, chegando a 500 milhões de reais. Conforme eu falei com você, torcedor do Vasco da Gama, em outras ocasiões, a dívida do Vasco da Gama caindo aí 60%. E que impacto que isso tem? A gente vai poder fazer novas contratações, novos investimentos, a gente vai poder manter algumas situações. E a situação é a seguinte: o Vasco da Gama já tem aí 3 investidas de acordo para ser feito. Primeiro, com o nosso treinador Fernando Diniz, que vai estender o seu vínculo com o Gigante da Colina. O Vasco apostando num planejamento de médio a longo prazo com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz vai ser o segundo treinador mais bem pago do Brasil. O salário do Diniz ultrapassando aí 1,5 milhão mensal. Isso mesmo. E o Vasco da Gama também já negocia aí as situações do nosso bravo PH. Olha que coisa maravilhosa. Jogador de seleção, vários clubes querem o PH. Não é só o Ryan. O Vasco aí dando a resposta. O Vasco, a crítica que eu fazia aqui é que o Vasco da Gama não se tornou SAF para vender ativos de forma tão prematura dessa forma, perfeito? E o Vasco segurando tanto o PH como também o nosso bravo Ryan. E, coincidentemente, a extensão de vínculo contratual indo até 2028. Eu tenho dito aqui nos vídeos, nas lives, que tão importante quanto contratar é a gente manter a espinha dorsal, porque é certo que o Vasco da Gama vai jogar uma competição internacional no próximo ano. Perfeito? E mais outras situações que a gente passa para vocês envolvendo investimento, tá? A gente tomou conhecimento hoje, eu sei que é repetitivo a gente falar, mas que verdadeiramente já tem o tentáculo da Crefisa nessa situação. Conversando com algumas pessoas aí muito próximas ao Pedro Paulo, ao presidente do Vasco, eu fui informado do seguinte: o Vasco dificilmente teria condições de manter alguns atletas, tá? Se não fosse esse investimento, esse alívio financeiro que a Crefisa deu ao Vasco da Gama de
80 milhões de reais. E mais, tá? Não está descartada a possibilidade de mais grana da Crefisa entrar aqui no Gigante da Colina. E te dizer uma coisa aqui, tá? O Vasco já encaminhou a compra de 35 milhões de reais do nosso Cuesta. Olha que coisa maravilhosa. Isso mesmo. O Admar Lopes aí com autonomia para poder trabalhar, o nosso Head Scout também, o Daniel Brito aí com autonomia. Então, porra, cara, isso é maravilhoso, porque é uma nova filosofia. O Campeonato Brasileiro já começando e o Vasco aí com algumas contratações aí muito próximas aí de serem fechadas, como é a situação aí do jogador Luciano, que eu tenho dito para vocês, uma situação que está muito quente, está muito madura, sabe aquela goiaba que está lá no pé, verdinha para cair, é a situação do jogador Luciano, do Arana também, tá? Um potencial de investimento aí da Nike de 42 milhões aí de reais por ano, em 7 anos, o que daria 300 milhões de reais, possibilitando o Vasco da Gama aí também de fazer os investimentos pertinentes, os investimentos aí que tem que ser feito. Hoje deu muita repercussão lá no Palestra, no Palmeiras, a possibilidade da Leila ceder o Cria Paulinho para os Gigantes da Colina. Isso mesmo, né? Além da situação do jogador Nino. Meu amigo vascaíno, o Vasco está muito próximo, eu estou falando isso aqui para você, de dar um chapéu aí no Fluminense, mas aquele chapéu histórico, histórico. O Admar tem trabalhado muito, o Diniz também, tá? Eu acho que foi o que faltou nos últimos anos do Vasco da Gama, essa coisa. E, cara, essa situação do Vasco ter entregue esse aditivo hoje à Justiça Carioca, cara, isso dá um alívio muito grande nessa reta final aí da competição brasileira, né, e também da Copa do Brasil, cara. Isso é muito, muito importante. Dá é, respaldo para os atletas, blindar os jogadores, e graças a Deus essa reestruturação talvez não fosse a maneira mais adequada, mas começa aí a acontecer no Gigante da Colina. Perfeito? Às 21h30, né, por volta das 10 horas da noite, a gente estará presente para a gente fazer a nossa live tradicional. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.